Aqui, né, com vocês, e você viu aí na historinha que a gente trouxe para vocês aí o significado de empatia, né? Então essa história aí exemplifica mais ou menos aí o que é a empatia, tá? Então a gente vai para a nossa aula de hoje aí, já trazendo o tema de discussão para vocês. A empatia é um olhar sobre o mundo, uma percepção e um entendimento do mundo. Como é que a gente percebe o mundo? Então o mundo é um espaço onde ele é composto não apenas pela natureza, mas especificamente pelos seres humanos. Somos nós os construtores do mundo. Somos nós a vida da Terra. Somos nós a parte mais inteligente do planeta, aquela que percebe e tem consciência de todas as coisas. E o que fazemos com essa capacidade intelectual que temos? Então vamos refletir um pouco sobre isso. Para começarmos discutindo empatia, a gente vai colocar um enfoque na empatia. E o que é empatia? A gente traz aí já alguns conceitos para vocês. Olha só, ela significa a capacidade de compreender as muitas perspectivas dos complexos problemas da atualidade e de colaborar para resolvê-las. Então, ela tem essa implicação da gente compreender essa complexidade atual do mundo, que já que nós vamos atuar no mundo, nós temos o projeto de vida de atuar no mundo, a vida ela vem para que a gente seja atuante. Então nós vamos atuar no mundo, compreender o mundo. Também significa ser capaz de ouvir as ideias dos outros, tanto quanto articular as nossas próprias ideias. Então implica compreender a ideia da outra pessoa.
implica também poder articular as nossas ideias. É ser capaz de liderar uma equipe, né? E ser capaz também de participar como membro de uma equipe. Isso também é importante, principalmente no mundo do trabalho. Nós vamos, horas, ser líderes de uma equipe, ora, seremos participantes. É a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos. Isso é um ponto-chave muito importante da empatia. A capacidade de compreender os próprios sentimentos, ideias, tá? Para nos conectarmos com os sentimentos e ideias das outras pessoas. Parece difícil? É difícil para você? Mas com abertura e muita prática é possível que a gente possa imaginar, é possível adentrar esse processo. Até porque nós temos a capacidade inata, nós temos todo o nosso aparelho mental construído para desenvolver certas habilidades. E essa é uma das habilidades emocionais muito importante. É uma das competências socioemocionais muito importante, principalmente no mundo atual. Então vem comigo para a gente conhecer um pouquinho mais. Como é que surgiu essa pesquisa aí sobre a empatia? Bem, com o desenvolvimento das inteligências múltiplas, né, de Gardner, e também com a descoberta da inteligência emocional, ou inteligência socioemocional, começou a se investigar e parte do ramo da psicologia começou também a desenvolver a psicologia positiva, enfim, as outras correntes da área de psicologia começaram a investigar sobre a empatia e sobre a questão do caráter, enfim, os componentes da personalidade humana. Existe um livro, né, que é muito interessante, que é o Manual sobre as Virtudes e Fortaleza de Caráter. Nesse livro foi feita uma pesquisa sobre as principais virtudes humanas das principais vertentes religiosas mundiais, confucionismo, budismo, cristianismo, judaísmo, todas essas vertentes, todas essas correntes religiosas, filosóficas mundiais, elas têm alguns princípios básicos que permeiam todas essas religiões, todas essas tradições religiosas, tá? E são elas. Quais são essas virtudes? É a coragem, a justiça, a virtude da humanidade, a temperança, que é o domínio próprio, o autocontrole, a sabedoria, a transcendência, que é ultrapassar o conhecimento comum das coisas, transcender para um plano mais elevado de compreensão da realidade. Dentre essas virtudes, nós vamos encontrar na questão da humanidade, na virtude da humanidade, uma característica muito importante, que é a virtude da humanidade. Essa virtude da humanidade, ela tem a inteligência emocional, a inteligência socioemocional e pessoal. E é muito interessante como essa virtude de ser mais humano, de ser mais gente, de ser mais um ser mais elevado, mais compreensivo, mais entendido da realidade do mundo que o cerca, que está à sua volta, do seu entorno, do seu ambiente, não só social, não só externo, mas também um ambiente interno, um ambiente psíquico, um ambiente emocional. Adentrar nas camadas mais profundas da sua mente, da sua consciência, das suas emoções, conhecer profundamente. Então, essa inteligência emocional está ligada a isso. Ser consciente das próprias emoções e sentimentos, tanto os próprios como dos demais. Ter empatia é saber comportar-se diante das várias situações sociais. Então, as várias situações sociais que nós podemos ter à nossa volta, a empatia nos ajuda a vivenciar essas situações, a lidarmos com todo esse universo de complexidade sociais, ok? Então, o mais interessante é compreender o que são os sentimentos e o que são as emoções. Emoções são comandos, né? São programações mentais para agir de determinada forma. E sentimentos é uma
relativa a uma compreensão parcial desses programas, dessas emoções que nos chamam para agir de determinada forma, que são condicionantes mentais, que são programações para a ação, ok? Então vamos lá. Mas a virtude da humanidade, o que é essa virtude da humanidade? Essa virtude de ser mais humano, ela é baseada especificamente na inteligência emocional, pessoal e social. Mas vem cá, a base para a construção dessa inteligência emocional, ela parte de um princípio bem elementar, que é muito importante, que é a empatia. E empatia, ela ainda não se sabe mais ou menos como ela é construída, mas pesquisadores identificaram duas possíveis origens para ela, que é uma tomada de consciência ou uma resposta afetiva vicária, ou seja, imitativa. Tá? E quando ela passa a ser imitativa, ela não só é imitativa no sentido de imitar, mas também de conceber conceituações, diferenciações e compreensões, né, que vai nos levar a ter a imitação. Com relação à consciência, é quando alguém, né, possui sobre o estado da outra pessoa uma certa percepção, uma certa compreensão do pensamento, do sentimento e das intenções reais da outra pessoa. E isso nós podemos encontrar no livro Psicologia das Habilidades Sociais da Infância, sexta edição. A gente extraiu parte dessas citações aqui, estamos citando. Olha só que interessante. Segue comigo. Aqui, enquanto classes de habilidades sociais, a empatia pode ser definida como uma capacidade de compreender e sentir o que alguém sente em uma situação de demanda afetiva, comunicando-lhes adequadamente tal compreensão e sentimento. Então, é como se você conseguisse entender, compreender razões pelas quais as outras pessoas passam a agir de determinada forma e tem uma resposta. É bem complicado, porque você vai adentrar no universo que não é seu, uma compreensão de coisas e de ações e de comportamentos, de atitudes que não são sua, e você vai compreender isso. Então isso implica uma grande capacidade intelectual, isso é uma grande inteligência socioemocional. Então uma habilidade que as pessoas adquirem. Mas a falta dessa habilidade, o que poderia causar? Olha só para cá, para o texto. A empatia é tão grande, né, que sua falta pode causar problemas muito sérios, como problemas antissociais e a violência. Então, um dos fatos que indicam que uma pessoa é violenta ou antissocial é justamente a falta dessa capacidade mental, a falta dessa competência, a falta de ser empático. Uma vez que a pessoa é empático, a pessoa não empática, ela é imune àquilo que ela faz com as outras pessoas. Ao machucar as outras pessoas, elas não se sentem feridas, elas não se sentem, ou melhor, elas não se sentem que feriram, que machucaram ou que causaram sofrimento nas outras pessoas. Elas não têm sentimento de culpa e elas não conseguem perceber o sofrimento da outra pessoa, não conseguem sentir o sofrimento. Já aquela pessoa que, mesmo que seja agressora, que ela consegue de uma certa forma entender a parte da perspectiva do pensamento da outra pessoa, parte de como é que se diz, de percepções que a outra pessoa tem, começa a compreender, ela começa a perceber, e ela provavelmente, ao perceber, a entrar na perspectiva, no universo mental da outra pessoa, no sentido de perceber esse universo, perceber essas emoções que a outra pessoa está tendo, de compreender, de se colocar no lugar da outra pessoa, ela vai parar a agressão, ela pode até se arrepender, ela pode até voltar atrás e mudar de opinião.
Agora, como é que uma pessoa aí pode desenvolver aí essa questão da empatia? A empatia ela é desenvolvida desde a infância. Então, nós não nascemos empáticos. Nós desenvolvemos a empatia no processo do útero social. Ou seja, a gente tem o útero que a gente é produzido como ser, a gente nasce e a gente vai para o útero social, que são das relações sociais, né? E sociais e emocionais, afetivas, e esse universo social afetivo constitui-se, ele é como se fosse um útero produtor de um indivíduo. Então, dentro das relações sociais, a criança ela já vai perceber, vai ter uma tendência inata de ouvir o choro da outra criança e de ter uma reação de empatia, chorar também. Ela também pode ter o condicionante clássico vigário, que é uma imitação. Ocorre quando a criança que sofre um desconforto observa em situação similar e associa sinais externos ao seu próprio sofrimento. E numa ocasião posterior, ela vai simplesmente fazer uma associação ao sofrimento que ela já teve e vai fazer essa leitura da realidade e vai ser empática com a outra pessoa que está sofrendo. A evocação já vem o princípio da memória, onde a criança vai observar o sofrimento e lembrar da própria dor e do próprio sofrimento. Então, o próprio sofrimento que a criança sofre, que ela vivencia, vai criando nela o processo de empatia, porque ela vai começar a responder aos sinais da outra pessoa. Ela vai começar a partir da compreensão de si mesmo, dos seus próprios sentimentos, de suas próprias dores, ela vai também começar a compreender os sentimentos e as dores das outras pessoas. A mímica motora é quando a criança começa a perceber e fazer uma leitura dos movimentos da outra pessoa, vai começar a ler o rosto, os traços, vai começar a fazer uma linguagem sinestésica, linguagem corporal, ela vai começar a entender essa linguagem corporal que a outra pessoa está manifestando e ela vai perceber e entender que aquela pessoa está sofrendo. Tá? E isso já desde criança podemos desenvolver essa habilidade e ela também perdura por toda a vida. Mas a mímica motora ela é muito importante para a compreensão do sofrimento das outras pessoas. A associação simbólica é quando a gente, por exemplo, utiliza símbolos como, por exemplo, os emojis, né? Que são representações das emoções. A tristeza, as palavras, símbolos que representam emoções. Então, essas representações das emoções trazem à memória das pessoas suas experiências, seus sofrimentos, e aí ela também responde de forma empática ao sofrimento das outras pessoas através desse processo de simbologia. E, por último, nós temos a tomada de perspectiva. É quando a pessoa vai tomar, né, vai assumir o lugar da outra pessoa, né, exige maturação cognitiva emocional, inteligência socioemocional, ela vai pegar essas representações mentais e vai entendê-las, compreendê-las e tomar como se fosse para si mesmo. Então ela vai responder de forma empática à situação. Vamos para o outro modelo. Então, o outro modelo de desenvolvimento da empatia é o modelo dos 3 fatores, que é a discriminação dos estados emocionais, a tomada de perspectiva e a responsividade emocional. Então, é outra forma, né, de compreender como se desenvolve a empatia. O interessante é a discriminação dos estados emocionais, é quando você começa a identificar as emoções, você começa a perceber as suas próprias experiências e começa a perceber as experiências das outras pessoas e começa a fazer associações, vai fazer relembrar da memória. E a tomada de perspectiva é a capacidade de compreender as experiências dos outros a partir do ponto de vista delas, né? Então é ponto de vista dela, não seu ponto de vista. Não é a partir de si que a gente é empático, não. A gente começa a desenvolver a empatia a partir de nós mesmos, da compreensão de si mesmo, dos próprios sentimentos, da vivência e da expressão dos próprios sentimentos. Mas a partir do momento que a gente já desenvolve isso, a gente começa a desenvolver a empatia e começa a ver a partir da perspectiva da outra pessoa e não a partir apenas da nossa perspectiva.
E a responsividade emocional caracteriza pela reação comportamental, né, à experiência do outro. É uma reação, né, uma similar à definição dada de empatia no modelo anterior. Então a gente começa a responder, começa a ter uma resposta comportamental às experiências do outro. Então essa resposta comportamental, ela é sempre de ajuda, de compreensão do sentimento do universo da outra pessoa. Então, como é que eu sei que eu sou uma pessoa empática? Dá para eu descobrir? Dá para eu identificar alguns fatores que existe até inclusive alguns testes que podem ser aplicados, testes psicométricos que podem medir a empatia, mas especificamente segue comigo esse pensamento aqui. Há demonstrações de habilidades de empatia, né, empáticas. Elas podem ser entendidas como observar, prestar atenção e ouvir o outro. Já é um grande fator de empatia. Demonstrar interesse pelos outros. Reconhecer, inferir sentimentos do interlocutor. Compreender as situações, assumir perspectivas, né, da outra pessoa. Demonstrar respeito à diferença. Isso é uma questão empática. Expressar compreensão pelos sentimentos, né, ou exprimir experiências do outro. Então a gente demonstrar compreensão pelos sentimentos das outras pessoas, pela experiência das outras pessoas, oferecer ajuda e compartilhar. São exemplos, são demonstrações de empatia, desse tipo de habilidade. As 5 sabedorias. As 5 sabedorias são aquelas 5 sabedorias que a gente consegue adquirir através do desenvolvimento da empatia, que é a sabedoria de acolher sem pré-julgamentos, acolher como um espelho, que o espelho acolhe a imagem da outra pessoa sem julgá-la, apenas recebe a imagem. Então nós deveríamos acolher as pessoas a partir do que elas são e não forçá-las a ser o que elas não são. A sabedoria de oferecer é a questão da igualdade, que todos nós podemos ter situações de alegria, de tristeza, né? E por isso a pessoa empática deve se mover no sentido de ajudar a outra pessoa a atingir seus objetivos, porque assim também nós nos sentimos realizados. Então, na sabedoria de oferecer, eu tenho a ideia de que sou parte da outra pessoa, né? Eu também sou parte, eu também faço parte. A outra pessoa não é algo distante de mim, ela não está recortada da minha realidade, eu não sou uma coisa fora da realidade da outra pessoa. Eu e a outra pessoa compartilhamos, né, experiências emocionais, e eu posso ver e reconhecer no outro emoções que eu tenho. Eu posso compreender no outro experiências que eu tive. E isso vai fazer com que eu possa oferecer ao outro a questão da igualdade, né, da inteligência, oferecer a igualdade que eu tenho para o outro. A sabedoria do estruturar é a inteligência discriminativa e, consequentemente, direta das duas anteriores. Se o eu compreende o universo do outro, compreende o interesse do outro, compreende as conquistas do outro, é claro que ela vai estruturar, é claro que ela vai poder aí ajudar o outro. Então, como é que eu sei que eu sou empático? Como é que eu sei verdadeiramente que eu tenho a sabedoria desenvolvida pela empatia? É quando a felicidade do outro não me machuca, né? Pelo contrário, eu sinto vontade de ajudar e que ele se realize através a felicidade dele vai ser uma felicidade para mim. Então, quando verdadeiramente eu também posso ser feliz, quando a felicidade do outro também não me machuca. Então, eu só posso ser feliz verdadeiramente quando os outros são felizes e essa felicidade dos outros não me machuca. Eu estou tão bem que o outro pode ser feliz do jeito que ele quiser. E isso não me machuca. Mas a partir do momento que a realizações dos outros me machucam, é porque eu sou uma pessoa muito egocêntrica e necessito demais de uma realização, tá? Busco demais uma realização e que a realização do outro fere a minha realização, tá? Então isso não pode acontecer. Se eu sou uma pessoa empática, a realização do outro também é uma realização minha, porque eu não sou uma pessoa destituída, longe, distante da realização do outro, porque o outro compartilha
das mesmas experiências, das mesmas dificuldades, dos mesmos processos de igualdade. Nós temos a relação humana de sermos pessoas, de sentirmos, de experimentarmos experiências humanas, e eu reconheço parte de mim no outro, tá? A sabedoria da casualidade refere-se à ética de que as pessoas também erram, de que as pessoas podem errar e de que eu tenho o dever de ajudar as pessoas a não errar. Mas se acaso as pessoas errarem, eu também tenho o dever de ajudar que o erro daquela pessoa não estrague a vida de outras pessoas, não machuque as outras pessoas. O que mais ou menos acontece é que quando a pessoa erra, a gente sempre tende a julgar a outra pessoa e aumentar a consequência dos erros daquela pessoa. Em vez de apaziguar as situações, nós aumentamos e causamos mais problema do que o problema está. Não? Nós aumentamos, espalhamos, divulgamos e machucamos as outras pessoas e causamos mais problemas ainda. Na verdade, o princípio ético verdadeiro seria justamente você evitar o erro, mas quando o erro se propaga, você tentar apaziguar as consequências dos erros, até mesmo das outras pessoas. E a sabedoria liberar seria o desapego de rótulos, de apego de julgamento, deixar a outra pessoa sem rótulo, livre, para ela ser quem ela quiser ser, né? Liberta de preconceitos, de pré-julgamentos, de situações congeladas de comportamento. Quando eu estabeleço que uma pessoa é ruim, aí eu fico lá com aquela ideia, ela vai ser sempre ruim para mim, e essa condição não é verdadeira. As pessoas mudam, as pessoas têm o poder de mudar, elas podem fazer escolhas ou não fazer escolhas, mas você pode deixar as pessoas livres para serem quem elas quiserem ser, que eles quiserem mudar ou não mudar. As pessoas são livres, e a sabedoria desenvolvida pela empatia deixa as pessoas livres, porque parte do pressuposto de que as outras pessoas, elas não são fixas e permanentes. As condições delas não é fixa e permanente, ela pode mudar, ela pode escolher mudar, e não compete a nós fazer essa mudança, apenas ajudar quando possível. Quando não possível, deixe estar como está. Prossigamos. Competência emocional. A empatia nasce das habilidades socioemocionais, tá? De expressá-las, né? E torná-las expressivas. Observe comigo, as habilidades, você transmitir as suas emoções, você ser capaz de sociabilizar as emoções, de expressar essas emoções. Isso é muito importante para o desenvolvimento da empatia. É a partir dessa vivência das próprias emoções que a pessoa se torna empática. Crianças socialmente competentes são empáticas, elas se engajam socialmente de forma positiva e constroem amizade, e também enfrentam melhor as situações de estresse. O estado, lembrando que empatia pode ser um estado consciente, né? Um estado de consciência em relação à situação e problema do outro, ou uma resposta afetiva imitativa em relação à vivência e às experiências emocionais do outro. A percepção dos estados e condições das pessoas, compartilhar as emoções, a habilidade de experienciar e expressar tanto as emoções positivas quanto negativas. Então, ela é um terreno fértil. A empatia, ela nos ajuda a desenvolver habilidades socioemocionais mais elevadas, como o amor altruísta, aquele que ama sem cobrar nada em troca, né? E a compaixão, ou a compaixão ilimitada, que a gente ama a todas as pessoas sem discriminação, se ela é boa ou má. Passamos para o próximo item, onde a gente vai ver as competências interpessoais. A competência interpessoal é a competência entre as relações entre as pessoas. E uma pessoa assim, que é muito interessante, que pesquisou bastante no ramo da filosofia, da fenomenologia, que foi a judia, né? Edith Stein. Ela é doutora em filosofia, no ramo da filosofia da fenomenologia. E ela pesquisou empatia, ela tem textos fantásticos, e eu vou ler um pedacinho aqui de um texto dela, que é muito interessante. A empatia ocorre como uma apreensão da vivência do outro,
um dar-se conta daquilo que se passa com o outro. E o que é se dar-se conta? Bem, a gente precisa aprofundar muito mais as nossas compreensões sobre empatia. Eu convido você a fazer sua procura, a fazer uma procura mais minuciosa do que é empatia. Quais são as suas necessidades de empatia na sua vida, no seu futuro trabalho, na sua futura experiência de vida? Como você pode desenvolver empatia para ter um projeto de vida viável e agir no mundo de forma assertiva? Passa comigo. Negociação em situações de conflito. Numa situação de conflito, seja no trabalho, seja em relações públicas, seja em relações entre países, ou conflitos de guerra, ou situações comuns de vida, a empatia ela é uma habilidade, uma competência socioemocional extremamente importante. Em outras palavras, quando uma pessoa precisa negociar interesses e necessidades pessoais, a empatia é um complemento importante da assertividade, gerando um maior equilíbrio nas relações. Então, a empatia gera equilíbrio nas relações, onde a gente pode compreender, ir para o lado do outro, vivenciando a situação do outro, experimentando as experiências do outro a partir da mímica, da leitura corporal da outra pessoa, a partir da recuperação das nossas memórias, enfim, todo aquele processo que a gente já viu anteriormente. Empatia no mundo do trabalho. A empatia no mundo do trabalho funciona como uma ponte. Então, a ponte que conecta as pessoas de diferentes realidades, e elas vão começar a se identificar entre si e vão aumentar a função e a colaboração a partir do momento que somos empáticos, que expressamos. Lembrando que empatia não é só a questão de você sentir o que o outro sente. Não é só a partir de sentir, é a partir de expressar também. Então eu começo a desenvolver minha empatia a partir do momento que eu expresso. O meu entorno ele começa a mudar a partir do momento que eu sou o agente de transformação. Então eu começo a expressar e dou oportunidade que a outra pessoa se expresse. E isso gera como se diz, um movimento de empatia, né? Uma conexão entre as pessoas, e isso aumenta o rendimento das empresas, isso aumenta o rendimento no trabalho, isso aumenta a colaboração entre as pessoas. Expor e não impor. O que é isso? Na maioria das vezes a gente impõe nossos pensamentos, nossas ideias, aquilo que a gente acha de certo, aquilo que a gente acha moralmente correto. A gente impõe o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de compreender a vida, os nossos valores, a nossa religiosidade, o nosso time, a nossa visão política. A gente impõe para as outras pessoas porque nós dogmatizamos aquilo que achamos de verdade. A partir do que achamos de verdade, nós também nos ferimos quando alguém apresenta características, pontos de vista diferentes da gente, porque nós valorizamos demais o nosso ego, nós valorizamos demais aquilo que somos, né? E nós esquecemos que não somos pessoas fixas, que nós somos pessoas em processo de crescimento, de desenvolvimento intelectual, de apreensão de conhecimento. Nós não podemos ser pessoas fixas, dogmatizantes, né? Dogmatizantes, aquelas pessoas que têm dogma, que não pode mudar, que é irrefutável, que não tem avanço, que não pode processar para uma compreensão, para uma transcendência, para uma compreensão mais profunda da realidade. Não. Né? Essa pessoa impõe e não expõe. Então a gente deve pautar nossa agenda social pela flexibilidade, ser flexível a todo momento, ter essa flexibilidade, a capacidade de expor o que pensa e não de impor, né? Impô-los. Tem que ter consciência de que todo radicalismo, todo extremismo, toda imposição, toda violência verbal, toda ação dura sobre as outras pessoas, nada mais é do que imaturidade. Não está preparado, não tem experiência, não tem vivência, está completamente despreparado, por isso está fazendo isso. Ou em completa insegurança, não tem segurança, não tem base, não tem fundamentação nenhuma, está agindo
motivos, por essa insegurança, por essa falta de compreensão da realidade, por essa falta de informação, está agindo porque está se sentindo completamente perdido, né? Então está dando uma resposta dura, uma resposta amarga, uma resposta que possivelmente não daria se tivesse um conhecimento mais elevado. Então nós devemos nos pautar aí pela flexibilidade, ok? Quando o mundo sente a dificuldade, nós tivemos muitos momentos de grande dificuldade no mundo, né? O mundo, às vezes, enfrentou momentos muito difíceis, ok? E nós precisamos saber que esses momentos difíceis que o mundo enfrentou, nós temos aí a rosa de Hiroshima, a bomba atômica, temos a música aí do Vinícius de Moraes, do poema, né? Que o Ney Matogrosso também vai musicar aí para tentar expressar aí a dor, o sofrimento das pessoas lá no Japão com as pessoas que perderam a consciência, né, e passaram a usar a violência, a amarga violência da bomba atômica. É uma reflexão. Quando falta empatia, o que acontece com o mundo? Quando falta compreensão, quando falta entendimento, o que acontece com o mundo à nossa volta? Quando falta a empatia entre as pessoas, eu me colocar no lugar do outro, surge a violência, a barbárie, o caos. Isso é o resultado, né, que acontece no mundo à nossa volta. Então, muitas vezes a violência nada mais é do que a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro. E aí, a gente segue a ideia aqui, trazendo para vocês também um pensamento sobre Auschwitz, o campo de extermínio nazista, onde crianças, pessoas e várias denominações diferentes, etnias, grupos sociais, políticos, pensadores, enfim, pessoas que tinham opinião diferente do nazismo foram colocadas para simplesmente morrer de fome, serem exterminadas nas câmaras de gás, torturadas, pessoas que sofreram experiências científicas, enfim. Essas pessoas foram colocadas num lugar chamado Auschwitz. E nesse lugar, as pessoas foram exterminadas. Aproximadamente 1,1 milhão, né? 1 milhão de pessoas só neste campo de extermínio, porque existem vários campos de extermínio nazista, e eles mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Fora os outros grupos sociais, como Testemunhas de Jeová, homossexuais, prisioneiros políticos, outras denominações, os ciganos, pessoas que eram errantes, pessoas que tinham comportamento diferenciado, deficientes físicos, enfim. Esses grupos sociais, essas minorias sociais, elas foram exterminadas pelo nazismo. Por que isso? Por quê? Faltou empatia. Por que os soldados lá desses campos de extermínio não conseguiam ver o sofrimento? Por que às vezes nos brutalizamos? Por que às vezes nos tornamos tão maus? Né? Porque falta inteligência socioemocional nas pessoas. Por que o mundo se cerca de violência? São reflexões que a gente pode ver, mas você é convidado hoje a fazer um caminho diferente. Seu projeto de vida, qual é o seu projeto de vida? Seu projeto de vida inclui a empatia? Então, vamos incluir a empatia no nosso projeto de vida para fazer um mundo, um lugar melhor. Essa aula termina por aqui. Forte abraço e até mais.